Olá, bem-vindo ao nosso curso da PIC Cursos para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Pablo Moitinho e estarei com vocês lecionando as disciplinas de Direito Penal e Processo Penal. Eu sempre brinco com os meus alunos, #penal é muito mais legal. Não desiste não, falta pouco para a sua aprovação nesse concurso. Ah, professor, eu tenho grandes dificuldades porque eu não fiz direito, não conheço o direito penal e é cobrada essa matéria? Calma, nós vamos ajudar vocês à compreensão do que está sendo pedido nessa prova para que você possa gabaritar as questões de processo e de direito penal. Vamos conversar com o direito penal. Bom, turma, um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês é o que vai cair de direito penal. Você tem que conhecer a sua prova, saber o que vai cair na sua prova. Então, de acordo com esse edital que foi publicado, o que nós temos? No bloco 2, nos conhecimentos gerais, nós vamos ter 40 questões de conhecimentos gerais. Na nossa disciplina Direito Penal, nós vamos ter algumas questões sobre a lei, né, a lei seca que nós dissemos, o conteúdo da lei mesmo, lá do nosso Código Penal, que é onde estão as disposições sobre os crimes e as penas, e nós vamos ter as disposições de alguns artigos que tratam de crimes. Do artigo 293 a mais ou menos ao artigo 359. Só para vocês terem uma ideia, o Código Penal ele tem 361 artigos. Ele está dividido em duas partes. A parte geral, que é a compreensão do que é o crime, quais são as penas, e a partir do artigo 121 nós temos a chamada parte especial. Na parte especial, turma, o que nós temos? Os crimes em espécie. Qual que é a conduta tratada como crime? E qual é a pena aplicável? Por exemplo, o artigo 121, que não vai cair na sua prova, mas lá no título 1 dos crimes contra a pessoa, capítulo 1, crimes contra a vida, nós temos o quê? Nós temos o homicídio, o artigo 121. O que diz o crime de homicídio? Matar alguém, veja, conduta. Qual que é o bem jurídico protegido? A vida humana extrauterina. Então, veja, se eu mato alguém, qual que é a consequência? A aplicação de uma sanção penal. Qual é essa sanção? Normalmente, no direito penal, turma, é uma pena privativa de liberdade, ou uma reclusão, ou uma detenção. Lá do homicídio, por exemplo, a pena qual é? Reclusão, 6 a 20 anos. Ou seja, sempre na parte especial, a partir do artigo 121 em diante, eu tenho a construção dos crimes em espécie, ou seja, a conduta no artigo que é tratada como crime e a sanção àquele que pratica aquela conduta. Então, se eu mato alguém, eu vou poder ser submetido a essa sanção, uma reclusão de 6 a 20 anos. Então, veja, nós estamos mais lá na frente. O que interessa para esse concurso? Os crimes mais relacionados à chamada fé pública, a crença que as pessoas têm na veracidade dos documentos, das informações das pessoas, e nos chamados crimes contra a administração pública ou contra a administração da justiça. Veja, você vai estar numa função de escrevente dentro da estrutura do Poder Judiciário. Então, você tem que conhecer esses crimes contra a fé pública e os crimes contra a administração pública. Então, o teu conteúdo de prova está justamente aí, na parte especial, mais lá no finalzinho, nos crimes que tratam da fé pública e administração pública, dos artigos 293 ao artigo 359. Professor, no bloco 2 de Direito Penal, então vão ser, no bloco 2 como um todo, são 40 questões. E Direito Penal, quantas questões nós vamos ter? Veja, no último concurso, que foi em 2015, nós tivemos quantas questões? 6 questões de Direito Penal. Então, veja, é um conteúdo que vai fazer a diferença para a sua aprovação ou não. Nós temos que gabaritar esse conteúdo de Direito Penal, turma. 6 questões, que normalmente cai o texto de lei, mas como você não fez direito, então nós estamos aqui para auxiliar a sua compreensão acerca desses tipos penais, desses crimes tratados no Código Penal. Legal? Tamo junto? Antes de nós começarmos, eu vou trabalhar quais são esses títulos que nós temos aí no título 10, no título 11. Como eu disse, o Código Penal ele é dividido em duas partes. Quer ver? Vamos colocar aqui no quadro para você ter uma compreensão melhor do que nós estamos falando. Então, veja lá. Então, o direito penal, turma, como é que nós estudamos o direito penal? No direito penal, eu tenho uma lei que estrutura a maior parte do seu conteúdo, que é o chamado Código Penal. A gente abrevia aqui, coloca CP. O Código Penal está dividido em duas partes, uma parte geral e uma parte especial. Então, veja, na parte geral, eu estudo o que, turma? O que é o crime e o que é a pena. Como é que é configurado um crime? O crime é um fato típico, antijurídico e culpável.
e a pena, a sanção aplicável àquela conduta. Então, na parte geral, eu tenho tudo sobre isso. Então, a lei penal não retroage, só se for para beneficiar o agente, onde eu aplico a norma penal, no território brasileiro, em casos excepcionais fora do território. No crime, eu sempre vou ter o quê? Um fato típico, eu tenho o quê? Uma conduta, essa conduta provoca um resultado. E entre a conduta e o resultado eu tenho um nexo de causalidade, NC, nexo de causalidade, tá? Aqui eu tenho a tipicidade, o fato típico, ou seja, eu enquadro isso aqui num tipo penal. Exemplo, se eu dou uns tiros numa pessoa, esses tiros provocam o resultado morte, essa minha conduta enquadra onde, turma? Lá no artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio. Matar alguém. Então, veja, a construção do direito penal é feita assim. E se ele agiu em legítima defesa, aí eu vou ter lá as excludentes de licitude. Se ele não tinha imputabilidade, ele tinha menos de 18 anos, aí aplico o ECA, não aplico o Código Penal. Então, veja, na parte geral, eu vou estudar tudo isso. E quais são as penas aplicáveis? A reclusão, a detenção, a prisão simples na contravenção penal. O que mais eu tenho? Quais são os regimes, onde o cara cumpre essa pena, num estabelecimento penitenciário, uma casa do albergado, quais são os regimes de cumprimento de pena, regime fechado, aberto, semiaberto. Então, veja, quando se extingue a pena, pelo decurso, pela prescrição, pela anistia, pelo indulto, então toda essa parte geral está aqui no Código Penal. Isso vai cair na sua prova? Não, você não tem que se preocupar com isso. O que vai cair na sua prova? Parte especial. A parte especial, turma, está a partir do artigo 121 do Código Penal. São os crimes, as condutas e as penas. Todos os crimes vão cair na sua prova? Não. Você vai ter só os crimes contra a fé pública e os crimes contra a paz pública. Então, é aqui que nós vamos nos concentrar, tá? Na parte especial do Código Penal, estudando os crimes e as penas para você interpretar aí na sua prova. Um outro ponto que eu acho importante para você que não teve o estudo do direito ainda, para não confundir as coisas. Nós vamos ter o estudo do processo penal e do direito penal. Qual que é a diferença, turma? No direito penal, veja, na parte especial, se você der uma observada no teu Código Penal, ele está dividido em títulos. Então, eu tenho lá, título 1, na parte especial, a partir do artigo 121. Título 1, dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1, dos crimes contra a vida. Título 2, dos crimes contra o patrimônio. Título 3, dos crimes contra a propriedade material. Título 4, título 5, título 6, os crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, o artigo 213, estupro. Lá na frente, título 10, título 11, crimes contra a administração pública, 312, peculato. Veja, cada título representa o quê? Um interesse humano que deve ser protegido pelo direito penal. A esse interesse humano protegido pelo direito penal nós chamamos de bem jurídico. É o bem da vida. O que a norma penal está protegendo? E se eu violo esse bem jurídico, o direito penal me aplica uma sanção. Então, veja, a construção do direito penal, turma, que a gente chama de direito material, A construção do direito penal, que a gente chama de direito material, trabalha com a ideia de bens jurídicos, ou seja, bens da vida. Quais bens? Por exemplo, a vida, a liberdade, a honra, o meio ambiente, a administração pública, todos esses são bens jurídicos. O que acontece? Se eu violo um bem jurídico, qual que é a consequência que eu vou ter? Eu vou ter o quê? Uma sanção penal. A sanção penal normalmente é o quê, turma? Uma pena. É por isso que no crime eu tenho a construção da conduta, e da pena aplicável. Matar alguém, violei o quê? Qual o bem jurídico? A vida humana extraútero, porque se for intraútero é aborto. Então, na vida humana extrauterina, se eu violo, mato alguém, eu tenho uma sanção. O tipo penal diz, o artigo 121, matar alguém, pena, reclusão 6 a 20 anos. Então, veja, a consequência à violação do bem jurídico é a aplicação da sanção, que no direito penal, via de regra, é uma pena privativa de liberdade, uma detenção, uma reclusão. Tudo isso, turma, para satisfazer o que a gente chama de direito de punir do Estado. Só o Estado tem a possibilidade de aplicar a norma penal. Tá? Então, o direito penal, que a gente chama de direito material, nós vamos estudar o quê? Para a sua prova do concurso. Os crimes e as penas, tá certo? Então, nós estamos do lado de cá. A outra matéria que nós vamos estudar, eu vou até pegar uma cor diferente para você entender melhor. Vamos pegar o azul. É o direito processual penal. Vamos colocar aqui, ó, DPP. Não confunda direito penal com direito processual penal.
O direito penal, turma, ele trata dos bens jurídicos, dos crimes, das sanções, das penas. Esse é o direito penal. Agora, como é que eu aplico isso? Está lá na norma, matar alguém é crime. Sanção, reclusão de 6 a 20 anos. Como é que eu aplico isso? Qual que é o instrumento que o Estado tem para aplicação do direito penal? Justamente o direito processual penal. Diferente do direito material, ele é chamado de direito processual. Tá? Direito processual. Então, veja, no direito processual, eu vou ter lá uma relação. Quem que vai julgar o caso? Não é o juiz? Eu não tenho um acusador, que é o Ministério Público, eu não tenho a defesa com o advogado, então eu tenho essa relação jurídica processual entre esses sujeitos processuais. Olha lá, ó, o juiz, o autor e o réu. Esse triângulo aqui, ó, que a doutrina chama de atum trium personarum. São as 3 personalidades do processo. O autor, o juiz e o réu. Quando você estiver lá no seu cargo, já tiver passado no concurso, tomar posse no seu cargo, veja, você vai integrar a estrutura do poder judiciário, que dá aso à consecução da justiça, da jurisdição, o exercício da aplicação do direito material. No caso aqui do direito penal, direito processual penal. Essa relação e o processo, turma, esse instrumento para aplicação, ele se dá mediante um chamado procedimento. E o que é o procedimento, turma? O procedimento é um conjunto de atos ordenados no tempo. Quer ver? Vamos fazer uma linha do tempo aqui embaixo, para você entender mais ou menos. Ó. Se acontece um fato, como eu disse lá, que em tese caracteriza um crime, o que vai acontecer? Vai ter que se apurar desse fato, não vai? Então eu vou ter o quê? Uma fase para apurar esse crime. Eu vou ter lá um inquérito policial. Se eu tiver elementos, falar, foi ele que praticou o crime, e o crime foi tal, ele matou, utilizou aquela arma, a perícia constatou isso, o delegado investigou isso no inquérito. O promotor vai ter elementos para falar, olha, juiz, ele praticou um crime e tem que aplicar a pena. Então o promotor oferece a ação por meio de uma chamada denúncia para o juiz. Aí eu tenho o início da fase processual. Na fase processual, turma, depois da fase de inquérito, o que vai acontecer? Se o promotor está me acusando, eu vou ter que me defender. Então o juiz vai ter que ver se está ok essa denúncia. Se ele falar que está ok, ele manda citar o acusado. Fala, olha, você está sendo acusado da prática de um crime. Apresente a sua defesa. Aí você vai ter uma defesa, que a gente chama de resposta à acusação. E aí, na sequência, o juiz vai analisar os fatos, até a produção de provas, oitiva de testemunhas. Então eu tenho o rito para apuração desse delito. E depois eu tenho um ato concentrado, resumidamente, chamado de audiência de instrução e julgamento, onde eu vou ter o quê? A oitiva da vítima, se ela estiver viva, as testemunhas de acusação de defesa, o perito, o assistente técnico, eu vou fazer o reconhecimento de pessoas e coisas. Foi ele que matou? Foi ele? Foi aquela arma? Não foi aquela? Veja, eu tenho também o interrogatório, e depois de tudo isso que eu instruí, as partes vão apresentar suas últimas razões de defesa, chamadas de alegações finais. Tanto a acusação como a defesa. Só depois disso, isso normalmente é feito de forma oral no julgamento. Se não for, vai por meio de memoriais por escrito e o juiz decide. O juiz decide, turma, por meio de uma sentença. A sentença é um instrumento judicial, um instituto judicial pelo qual o juiz vai aplicar ou não o quê, turma? O direito material. Se foi violado o bem jurídico, ele vai aplicar uma sanção. Se não foi demonstrado aquele fato, ele vai fazer o quê? Absolver o acusado. Então, veja, o processo, ele vai ser essa relação jurídica entre os sujeitos processuais por meio de um procedimento. Esse conjunto de atos processuais, até o juiz fazer o quê? Pronunciar o direito, aplicando ou não o direito material penal, ou seja, aplicando ou não a sanção àquela violação de bem jurídico, a conduta praticada que, em tese, caracteriza o quê? Um crime. Se o crime for praticado, o Estado deve, pelo seu direito de punir, aplicar a pena. Deu para compreender qual que é a lógica da coisa? Se a pessoa for condenada, ele vai cumprir a pena, certo? Até extinguir a pena. Ele foi condenado a 5 anos. Aqui extingue a pena, depois que ele cumprir esses 5 anos. Se ele for absolvido, encerra o processo. Então, veja, são coisas distintas, turma. O direito penal é o direito material. E o direito processual é um instrumento pelo qual o Estado aplica a sanção à violação da conduta ou do bem jurídico
e a conduta praticada pelo indivíduo. Deu agora para entender mais ou menos o que a gente vai falar? Porque se eu já começo falando dos crimes, você não sabe nem o que é o crime, né? O crime é justamente um fato típico, ou seja, é um fato que está previsto na norma, você tem uma conduta, um resultado e um nexo, e você enquadra isso num tipo penal, ou seja, numa norma tratada como crime, que descreve uma conduta e você tem a pena. Se não tem nenhuma excludente de licitude, como por exemplo a legítima defesa, e nem uma excludente da culpabilidade, como por exemplo a inimputabilidade, o cara que tem menos de 18 anos não vai responder pelo Código Penal, vai responder lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu aplico esse direito material por meio do processo. Então são coisas distintas. Uma coisa é o direito penal material, e nós vamos estudar a parte especial, os crimes específicos com relação à fé pública e com relação à administração pública. E uma outra coisa que nós vamos ver em outras aulas é o direito processual, ou seja, esse instrumento que o Estado tem para a aplicação do direito material, essa relação entre os sujeitos do processo, o juiz, o autor e o réu, por meio de um procedimento, um conjunto de atos ordenados até o Estado efetivamente aplicar o direito no chamado exercício da jurisdição. Jurisdição, do latim iuris, direito, dicção, dictio, dizer, onde o Estado diz o direito, aplicando o direito ao fato que, em tese, caracteriza um crime. Nossa, professor, quanta informação! Pois é, de forma resumida, para você compreender o que é o direito penal, né, essa construção teórica em que você tem tipos penais, você tem crimes, condutas tratadas como não permitidas na sociedade e que só em última análise deve ser aplicada a sanção mais dura, mais rígida do Estado, que é a sanção penal, que é a restrição o quê? Do direito de ir e vir do indivíduo, a pena privativa de liberdade. Ok? Deu para ter uma primeira ideia do que é o direito penal, qual que é a diferença para o direito processual? Então agora, turma, vamos começar a falar um pouquinho do que vai cair na sua prova, dos crimes em espécie. Quais são esses crimes em espécie, turma? Dá uma olhada. O que vai cair na sua prova? Título 10, os crimes contra a fé pública. Capítulo 2, da falsidade de títulos e outros papéis públicos, artigos 293 a 295. Capítulo 3, da falsidade documental, artigos 296 a 305. Outras falsidades no capítulo 4, tudo isso no título 10, turma, artigos 307 e 308. E no capítulo 5, ainda no título 10, das fraudes em certames de interesse público. É isso somente. A fraude no concurso público. Artigo 311-A é uma inovação de 2011. Tá? Esse é o título 11 dos crimes contra a fé pública. E o segundo tópico que vai cair no direito penal na sua prova são justamente os chamados crimes contra a administração pública, o título 11 do Código Penal, onde vai cair o capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, ou seja, é o cara que está dentro da administração que acaba praticando o crime. Artigos 312 a 317 e 319 a 327. Capítulo 2, inverte agora. Não é mais o funcionário público contra a administração pública. No capítulo 2 são os crimes praticados pelo particular, ou seja, quem está fora da administração pública contra a administração pública. Artigos 328 a 333, 335 a 337. E no capítulo 3, nós temos os crimes contra a administração da justiça, especificamente, onde nós vamos ver os artigos 339 a 347, 350, 357 e 359. Legal? Deu para ter uma noção aonde nós estamos pisando, o que é o direito penal, a diferença do direito processual penal, o que são esses crimes em espécie que nós vamos começar a estudar? Pois bem, é isso que nós vamos começar a estudar agora. Está preparado? Está pronto? Força! Né? Não desiste não, falta pouco para a sua aprovação nesse concurso. Vamos começar então, turma, a estudar o título 10 do Código Penal, os crimes contra a fé pública. Antes de nós falarmos sobre os crimes contra a fé pública, primeiro eu preciso entender o que é fé pública, né, turma? Eu coloco uma indagação para vocês. O que é a fé pública? Né? Eu coloco um conceito aqui. É a crença na veracidade dos documentos, símbolos e sinais que são empregados pelo homem nas suas relações em sociedade. Veja, quando alguém me entrega algum documento, apresenta, sei lá, o RG para mim, ou me entrega algum material, alguma carta que ele assinou, fala, isso aqui fui eu que fiz, ou um diploma, um documento, né, ou mesmo um contrato, qual que é a presunção que nós temos com relação às coisas que as pessoas trocam entre elas? Eu tenho a crença que aquilo é o quê? É verdadeiro.
Ou seja, eu tenho o pensamento de que há a veracidade daquele documento, aquele instrumento, um papel, normalmente um escrito, o documento, que alguma pessoa insere ali algum tipo de informação, algum fato relevante, e eu entendo, nas nossas relações em sociedade, que há o que? A veracidade naquela informação. Agora, quando a pessoa, justamente ofendendo esse bem jurídico, ou seja, a fé pública, a crença que as pessoas têm na veracidade desses documentos, se ela altera esse documento, olha, ela modificou o RG, ela mudou a informação que tinha naquele documento, ela falou que aquele diploma era dela, não era, ela alterou o nome, ou se mesmo cria um documento daquele, ela vai estar o quê? Falseando a verdade que deveria estar posta naquele documento. Então, veja, os crimes que nós vamos estudar, os crimes contra a fé pública, são justamente os crimes em que eu tenho a violação desse bem jurídico, a fé pública, a crença que as pessoas têm na veracidade desses documentos. É por isso que a violação da fé pública constitui o que a doutrina, ou seja, os pesquisadores, os autores que escrevem sobre o direito penal dizem, o crime contra a fé pública é chamado de crime de falso. Por que crime de falso? Porque a pessoa falseia a verdade com relação a um documento. Deu para pegar qual que é o bem jurídico tutelado? Vamos em frente? Agora, todos os crimes que nós vamos estudar, turma, eles têm alguns requisitos. Eu coloco aqui algumas expressões em latim, mas tem logo a tradução para você não ficar assustado com essa matéria. Quais são os requisitos, ou seja, o que eu preciso ter para caracterizar um crime de falso? Então, primeiro, a imitação da verdade. De que forma, eu vou ter essa imitação da verdade? Ou com a mudança do verdadeiro, ou a imitação da verdade. Eu tenho duas expressões em latim, a imitatio veri ou a imitatio veritatis. Ou seja, a mudança do verdadeiro ou a imitação da verdade. Eu posso pegar um documento que é verdadeiro e alterar o conteúdo dele, ou seja, o diploma é verdadeiro, mas eu coloco ali uma informação que é equivocado. Por exemplo, o cara não concluiu o curso, o diploma é da universidade e está o nome dele lá. O diploma é verdadeiro, mas a informação é falsa. Então eu vou estar o quê? Mudando o que é verdade, o documento que em tese seria verdadeiro. Ou eu imito a verdade, o documento não é verdadeiro. Eu copio, eu faço lá num local lá em casa que tem uma impressora especial e técnicas especiais, ou seja, eu recrio aquele documento, faço um documento, um diploma falso e coloco informações falsas, ou seja, para o crime de falso, eu tenho duas possibilidades de imitar a verdade. Ou eu mudo o verdadeiro, ou eu imito a verdade, reproduzindo algo que não era verdadeiro. Como esse exemplo que eu dei do diploma. Outro requisito para o crime de falso, qual é, turma? O dano potencial, ou seja, para ter o crime de falso, esse dano, essa falsificação tem que ser algo que uma pessoa, nas suas plenas condições, fala, não, isso aqui não é falso. Realmente, olha, aparenta ser um documento legítimo, verdadeiro, falso. Por quê? Se o documento for aquela cópia grosseira, um documento de identidade, está lá com o brasão das armas do Estado de São Paulo todo torto, uma coisa toda mal feita, não engana ninguém. Então, não é possível algo grosseiro, uma falsificação grosseira, causar um dano, o potencial, um dano efetivo à sociedade. Ou seja, ofender essa crença que as pessoas têm. Porque qualquer um olha e fala, não, isso aqui é falso. Aí eu não vou ter o crime de dano. Então, outro requisito para o crime de dano, qual é? O dano em potencial. E o terceiro requisito para os crimes de falso, para você compreender, é o seguinte, é a intenção. Ou seja, todos os crimes que nós vamos estudar com relação aos crimes de falso, ou seja, os crimes contra a fé pública, eles exigem um requisito que a gente chama subjetivo, ou seja, está dentro da cachola, é a intenção do agente, que em direito penal nós chamamos de dolo. O que é o dolo, turma? É a intenção, ou seja, a intenção de mudar o verdadeiro ou imitar o verdadeiro, falseando aquele documento em uma das práticas dos crimes que nós vamos estudar. Ou seja, não existe crime de falso culposo. Foi um desvio de cuidado que eu tive, uma falta de cuidado, eu acabei produzindo aquele resultado. Não. Ou o cara falsifica porque ele quer falsificar e produzir, levar aquela informação para algum lugar para ele ter algum tipo de benefício, ou simplesmente falsificar, ou, se eu não tiver intenção, tiver um descuido, por descuido, eu não respondo por crime de falso. Então, todos os crimes que nós vamos estudar, os chamados crimes de falso, são os chamados crimes de falso,
tem como elemento subjetivo a intenção do agente em imitar a verdade ou mudar a verdade. Esses são os requisitos para que nós tenhamos a caracterização do chamado crime de falso, ou seja, os crimes contra a fé pública. Legal? Pegou? Logo mais, vamos estudar o quê? Todos esses crimes, ok? Tamo junto? Não desiste, falta pouco.